Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais uma resolução de exercício? Vamos resolver mais uma questão? Vocês vão ver que é muito simples, conforme a gente vai resolvendo exercícios, vocês vão aplicando, colocando isso em prática, vocês vão ficando cada vez mais fera, cada vez mais craque nesse assunto, beleza? Por isso é muito importante resolver exercícios. Procurem na lista de exercícios que eu deixo para vocês, exercícios semelhantes a esses, ou faça outras pesquisas também, para sempre ir implementando o que vocês já sabem, beleza, pessoal? Então vamos colocar em prática. É fundamental colocar em prática aquilo que a gente já vem estudando. Então vamos lá. A gente tem aqui uma situação onde temos duas cargas elétricas. A carga que eu chamei de QA, que é esta daqui, e a outra carga que eu chamei de QB, que é esta daqui. Essas duas cargas, elas estão posicionadas a 2 metros de distância uma da outra, tá? Os valores dessas cargas são, o valor aqui ó, da carga QA é igual a menos 4 microcoulomb. E a carga QB tem um módulo de 9 microcoulomb. Esses são os valores dela. A nossa tarefa vai ser a seguinte: qual é o vetor campo elétrico resultante bem aqui nesse ponto que fica a uma distância de 1 metro dessa carga aqui da esquerda, da carga QA, ou seja, eu quero caracterizar o vetor campo elétrico bem nesse pontinho aqui, tá? Bem nesse pontinho. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai determinar isso? E compreenderam bem o que a gente tem que fazer? Olha só, a gente vai caracterizar o vetor campo elétrico neste ponto que fica a 1 metro à esquerda da carga QA. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, muito simples. A gente vai proceder da seguinte maneira. A gente vai determinar o campo elétrico devido à carga QA, neste ponto, e vamos determinar o vetor campo elétrico nesse ponto aqui devido à carga QB. Então, nós vamos ter dois vetores campo elétrico atuando naquele ponto e aí a gente vai determinar qual é o vetor campo elétrico resultante, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, para a gente resolver essa questão, para a gente determinar as características desse vetor campo elétrico, vamos proceder com cada uma das cargas como se a outra não existisse, beleza? Então é o seguinte, ó, vamos considerar agora apenas essa carga QA. Esquece a carga QB por enquanto, vamos considerar apenas a carga QA. Bom, em relação à carga QA, nós temos que o valor dela é menos 4 microcoulomb. Então, essa carga QA, ela é uma carga negativa. Como é o vetor campo elétrico nas proximidades de uma carga negativa? É assim, ó. Esse vetor, ele é um vetor que aponta na direção, né, seguindo a linha que liga essas duas cargas e aponta para a carga, tá? Então aqui está o vetor campo elétrico devido apenas a essa carga aqui. Então agora que a gente já sabe a direção e o sentido do vetor campo elétrico neste ponto devido à carga QA, a gente vai calcular o valor dele, beleza? Então agora a gente vai calcular o valor do campo elétrico nesse ponto aqui devido à carga QA. Vamos fazer esse cálculo. Muito bem, pessoal. Então a gente vai utilizar essa expressão aqui. Essa é a constante eletrostática, QA é o valor da carga QA, D é a distância entre a carga e o ponto. Bom, então a gente sabe todos esses valores aí. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores e vamos fazer os cálculos. Muito bem, pessoal, substituir aqui os valores, olha aqui, ó. No lugar da letra K, eu coloquei 9 vezes 10 a nona. No lugar das letras QA, que representa a carga da carga QA, apresenta a carga desta carga aqui, vale 4 microcoulomb. Olha aqui, ó, 4 microcoulomb, a gente escreve assim, ó, 4 vezes 10 a menos 6, tá? Essa letra grega aqui, mi, ela representa 10 elevado a menos 6. Tá vendo que eu não peguei o sinal, tá bom? Aqui a gente coloca só o módulo da carga. Dividido pela distância ao quadrado. Bom, é a distância entre a carga e esse ponto, que no caso é de apenas 1 metro. Então, aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a conta. Agora, a gente faz o cálculo com isso daqui, tá? Basicamente, aqui o denominador não vai mudar em nada. 1 ao quadrado vai ser 1. Então, a gente tem que fazer o cálculo aqui em cima, tá? 9 vezes 4 vai dar 36 vezes 10. Repete a base, né? E diminui os expoentes, porque é uma multiplicação. 9 menos 6...
3. Então, eu tenho ali 36 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico devido a esta carga QA. Entenderam? Então, agora, olha só. A gente tem o campo elétrico nesse ponto aqui, vou chamar de ponto P, devido à carga QA. Então, a gente sabe a direção, o sentido dele e a intensidade. 36 vezes 10 elevado à terceira. Pessoal, a gente faz agora a mesma coisa para essa carga aqui QB. Ou seja, a gente vai determinar qual é o vetor campo elétrico devido a essa carga nesta posição aqui, ó, nesse ponto P. Então, como é que ele vai ficar? Bom, pessoal, aqui, ó. Eu representei aqui, ó, agora o vetor campo elétrico, esse aqui agora é o vetor campo elétrico nesse ponto P devido à carga QB. Então, olha só, como essa carga aqui é uma carga positiva, o campo elétrico é um campo de afastamento. Então, agora ele tem direção, a mesma direção que esse anterior, mas o sentido é oposto, beleza? Qual é o próximo passo? Agora a gente tem que determinar a intensidade dele, ou seja, qual é o valor desse campo. Eu sei que nesse ponto aqui, ele tem essa direção e esse sentido, né? Tem a direção horizontal e o sentido para a esquerda. Mas agora eu quero saber qual é o valor dele. Como é que eu faço? Pessoal, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Só vai mudar os números, tá? Na verdade, vai mudar aqui, ó, no lugar da carga, agora vocês vão colocar 9 microcoulomb. Lembrando que 9 microcoulomb você vai escrever 9 vezes 10 elevado a menos 6. No lugar da distância, que fica aqui embaixo, repara o seguinte, ó, daqui dessa carga até essa outra carga aqui, a distância é de 2 mais 1, é de 3 metros, entenderam? Então agora vai mudar o valor da carga e o valor da distância, então vai ficar assim. Muito bem, pessoal, fica assim, ó, 9 vezes 10 a terceira. Faz as contas aí, beleza, pessoal? É importante vocês fazerem os cálculos. Repetindo, o cálculo é semelhante a esse daqui, só que no lugar de QA, você vai colocar 9 vezes 10 elevado a menos 6. E no lugar da distância, você vai colocar 3, porque a distância toda agora, 2 mais 1, vai dar 3. Então, fazendo os cálculos, você vai encontrar aqui, para a carga QB, aqui nesse ponto P, o campo elétrico vale 9 vezes 10 a terceira. Beleza, pessoal? Agora, repara o seguinte, olha, a gente quer saber o valor do campo elétrico resultante nesse ponto. Então, aqui, ó, a gente tem um vetor que aponta para a direita e um vetor que aponta para a esquerda. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse cálculo? Como que a gente vai determinar o valor do vetor campo elétrico resultante? Pessoal, guardem o seguinte, é muito simples. Toda vez que nós tivermos dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos, que é esse caso aqui, ó, mesma direção e sentidos opostos, o vetor resultante é a subtração entre eles. Você diminui, você pega o maior menos o menor, tá ok? Então acompanha aqui comigo, olha, a gente sabe que esse vetor aqui, ó, devido à carga QA, vale 36 vezes 10 elevado à terceira. A gente sabe que esse vetor aqui, ó, que representa, que é devido, né, à carga QB, vale 9 vezes 10 à terceira. Vetores com a mesma direção e sentidos opostos, você diminui para encontrar o vetor resultante. Vetores com a mesma direção e sentidos opostos, você pega o maior menos o menor, tá? Ou seja, você vai pegar aqui, ó, 36 vezes 10 à terceira menos 9 vezes 10 elevado à terceira. E aí a gente vai encontrar o seguinte campo elétrico resultante. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, 27 vezes 10 elevado à terceira. Beleza? Esse é o vetor campo elétrico resultante. Se você quiser escrever na forma de uma notação científica, então fica 2,7 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Pessoal, entenderam? Compreenderam como a gente fez? Olha só, o nosso objetivo nessa questão era determinar o vetor campo elétrico resultante bem neste ponto aqui. Esse ponto é um ponto tal que ele estava a 1 metro à esquerda da carga QA. Então, o nosso objetivo foi determinar a intensidade do vetor campo elétrico bem exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, o que a gente fez? A gente calculou o vetor campo elétrico devido a cada uma das cargas em separado. Então, primeiro, a gente calculou o valor do vetor campo elétrico devido à carga QA. E aí, nós encontramos esse valor aqui.
Depois, a gente calculou a intensidade do vetor campo elétrico devido a esta carga QB, tá? Que é esse vetor aqui. E aí nós fizemos o mesmo cálculo, mudamos apenas o valor da carga e da distância e encontramos esse valor aqui, 9 vezes 10 a terceira. Para a gente descobrir a intensidade do vetor campo elétrico resultante, nós observamos que esses vetores têm a mesma direção e sentidos opostos. Toda vez que a gente tiver isso, o vetor campo elétrico resultante é a subtração, você diminui, pega o maior menos o menor. Então aqui, ó, 36 vezes 10 a terceira menos 9 vezes 10 a terceira, a gente encontrou 27 vezes 10 a terceira. Esse é o vetor, a intensidade do vetor campo elétrico resultante, 27 vezes 10 a terceira. Se você quiser escrever notação científica, né? Então fica 2,7 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Beleza, pessoal? Então essa é a intensidade do vetor campo elétrico resultante. Se a gente quiser determinar esse vetor, né? Bom, o vetor campo elétrico resultante, ele aponta na direção e sentido do maior que a gente tiver aqui. Então, no caso, ele vai apontar para cá, ó. No caso, ele vai apontar assim, ele tá para cá. Beleza? Aqui está o vetor campo elétrico resultante. Ele aponta sempre na direção e sentido do maior que a gente tiver ali. Muito bem, pessoal. Então foi assim que a gente resolveu esse exercício. Tem que colocar em prática, tem que resolver. Assista essa aula aqui, ó, várias vezes, tá? Refazendo, passo a passo, que assim você vai se sair bem melhor nas provas. Beleza, pessoal? Então um forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.